paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu vou deixar uns versículos aqui para nós, para que nós possamos entender mais um pouquinho da vontade do Senhor na nossa vida. Porque aqui o Senhor irou contra um rei de Tiro. E o Senhor levantou um profeta para falar com ele. O Senhor está virado com ele. Então, às vezes, a gente tem que vigiar para nós não irarmos Deus nas nossas atitudes. É claro que nós pecamos muitas das vezes, mas a Bíblia diz que é pecado que é para a morte, é pecado que não é para a morte. Mas nós ficar insistindo em certas coisas, muitas das vezes nós podemos irar a Deus. E eu acredito que Deus está irado com muita gente e isso é perigoso. Mas nessa época aqui o Senhor eliminava, mandava eliminar. Mas hoje também o Senhor pode também matar. O Senhor mata, o Senhor fere, o Senhor faz viver. Mas o Senhor hoje não levanta mais um contra o outro para a guerra. Mas lá do céu Ele pode permitir que você caia numa enfermidade, uma coisa parecida, e você não levante mais. Por causa de você causar ira no Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos à palavra aqui. No livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 1 em diante, que diz assim: A profecia contra o rei de Tiro. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: Visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, estimas o teu coração como se fará o coração de Deus? Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros? Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e elevar-se o teu coração por causa do teu poder? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fará o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharás o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daqueles que te matar: Eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te transpassar. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Amados, o Senhor levantou o profeta Ezequiel para dizer para o rei de Tiro, porque esse homem, ele foi terrível. Aqui vou explanar o primeiro versículo e assim sucessivamente para nós entendermos. Porque eu quero dizer para os irmãos, essa palavra aqui, ela fala comigo, essa palavra aqui eu busquei para mim, para minha vida, para minha pessoa, para mim entender, para mim esquadriar e colocar dentro dessa palavra aqui. Mas como eu gosto de dividir com os irmãos aí que vê as minhas mensagens, que se serve para mim vai servir para vocês. E que o Espírito Santo de Deus venha fazer vocês entenderem
e que vocês possam, nós todos, buscar o Senhor. Então aqui no primeiro versículo diz assim, ó, o Senhor, a palavra do Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aqui diz o profeta Ezequiel, filho do homem, diz aos príncipes de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, viste como se elevaste o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus? Estimas o teu coração como se fará o coração de Deus? Então, o rei de Tiro, ele se posicionou como um Deus. Ele colocou no seu coração dizendo, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares. Ele falou que ele se posicionou como um Deus sentado no meio dos mares, e ele colocou, na verdade aqui, ele estava querendo ser mais do que Deus. E aí o Senhor levantou o profeta sobre ele, para quebrar o coração desse homem. O que eu analiso nisso, meus irmãos? Eu analiso que nós, cristãos, temos que entender que nós somos miseráveis, necessitados da misericórdia de Deus, que não somos nada. Até dentro da nossa casa, hoje eu estava aqui, hoje conversando com uma moça, com uma mulher, uma senhora, e eu falei para ela que nós temos que vigiar muito no pecado oculto. Ela falou, irmão, o que pecado oculto que você está falando? Eu falei, irmã, nós andamos na rua, vestidinho, bonitinho, dá a paz do Senhor, fala de Jesus, fala da palavra de Deus, mas muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós pecamos na internet, no celular, ver coisas que não é do agrado de Deus, que é abominável aos olhos de Deus, e é um pecado oculto, que esse pecado é o que mais está matando cristão, e mais mata o ser humano na face da terra, porque são um pecado que ninguém vê, mas Deus vê, e a pessoa não confessa e não muda de vida, continua. A internet é uma arma para matar crente, a internet é uma arma assassina de crente, porque você ali fica com o coração preso naquele pecado oculto, e aí ninguém vê, mas Deus vê, e você vai murchando como uma rosa do sol quente. Cada dia você vai murchando, vai se esfriando, porque você não toma atitude de pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um miserável pecador, Senhor, estou vendo coisa que é do teu agrado, Senhor, estou acabado, eu estou frio, Senhor, derrama tua unção sobre mim, renova minhas forças na tua presença, Senhor, tem piedade, Senhor, de mim, eu errei, eu pequei, assume o seu pecado, mas não assume e não muda de vida. E aí o que acontece? Você anda morto, ninguém sabe. Quando cai, a alma já está destinada ao Hades, ao lugar que não tem mais volta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque Davi, vou voltar sobre Davi, sempre eu falo sobre Davi. Não sei por que as minhas mensagens vêm nesse homem, por quê? Davi foi um homem muito sábio, muito entendido, e reconheceu dentro de si que ele tinha pecado, um pecado de morte, mas Davi desceu diante de Deus. Davi se curvou diante de Deus e pediu misericórdia, clemência e perdão. Mas Deus viu que Davi a quebrantou de uma tal maneira que Davi colocou no seu coração de não cometer mais esse pecado, mas ser justo diante de Deus. E Deus sabia que Davi tinha toda a intenção na sua mente, no seu coração, de ser justo dali para frente, e ver que Davi se arrependeu tanto. Vocês podem observar as orações de Davi, quando Davi estava orando acerca ali do menino para não morrer, e o menino morreu, Davi tomou seu banho, levantou, mandou arrumar comida e comeu. E Davi falou, ó, eu até o último momento eu acreditei que Deus poderia salvá-lo, curar, mas já que morreu, então agora eu posso comer e beber. Davi levantou. Então Davi, ele
ele reconheceu o seu pecado. E aí Deus pega, fala, Davi, um homem andar segundo o meu coração. Imagina, irmão, Deus comparar um homem segundo o coração dele. Que honra tremenda. Já pensou Davi pegar e falar, ó lá o João na terra, segundo o meu coração? Davi teve uma honra que homem nenhum teve. Mas preste bem atenção, meus irmãos. Deus escolheu Davi porque Davi se humilhou, Davi fez por merecer Eli, porque Davi buscou de Deus tudo o que ele podia buscar, ele pediu perdão, pediu misericórdia, mas na lei Davi sofreu penalidade e consequências terríveis, terríveis. Mas por que Deus considerou Davi segundo o seu coração? Porque Deus, ele queria falar para nós pecador hoje. Se você se arrepender como Davi, se você buscar a mim como Davi buscou, se você de coração se aquebrantar diante de mim, eu vou fazer com você igual eu fiz com meu servo Davi. Vou te considerar aqui no céu segundo o meu coração. Deus está falando para os pecadores. Se você tem oportunidade, você tem chance. Você pecou, mas eu te perdoo, eu transformo a sua vida. Através de Davi, Deus está falando isso para nós pecadores, que ele é transformador de vida. Vamos prosseguir aqui na mensagem. E aí o profeta foi até, o profeta Ezequiel foi até o rei de Tiro e profetizou a queda dele. Vamos lá no 3. Eis que é mais sábio és que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? O rei de Tiro, ele colocou tão como um Deus, que ele, não há segredo que podia esconder dele. Aí Deus falou, mas tu é mais do que Daniel? Daniel foi um homem tão de Deus também, que Deus falou para ele, que ele, aqui em outras palavras, Deus está falando, você é menos do que Daniel. E vem falar que segredo, que se passa, vem falar aqui, eis que mais sábio és que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Deus está falando aqui que Deus quis falar para ele em outras palavras que ele era menos que Daniel. E que ele queria que nenhum segredo poderia esconder de ti. Deus estava falando para ele. O rei de Tiro posicionou como um Deus. Gente, misericórdia do um ser humano. Nós seres humanos somos muito fracos. Mas nós temos que entender que nós não podemos deixar a nossa fraqueza nos jogar no corredor da morte eterna. Se você se sente fraco, pede a Deus para te fortalecer, busque a Deus, mas busque com humildade, com sinceridade, e sempre se colocando que você não é nada, que eu não sou nada, que nós não somos nada. Nós somos miseráveis, carentes da misericórdia e do socorro de Deus em Cristo Jesus. Ao 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Então, esse rei, pela sabedoria, pelo poder que ele teve, que Deus permitiu que ele teve, ele alcançou ouro, prata, sob o poder dele. E assim é nos dias de hoje. Muitas das vezes a pessoa... Eu não vou falar... Eu vou dizer para os irmãos aqui... Eu não vou falar de empresários, não vou falar de pessoas de classe alta, não. Vou falar de pessoas que... Pobre. E que acha que é alguma coisa. Pobre. Pessoas que nunca teve nada... Aí, de repente, adquire alguma coisinha... Ela fica soberba... Ela pisa nos outros... Não vê mais as pessoas. Eu conheço pessoas que eram meus amigos, hoje ficaram com a situação financeira estável, melhor, não é rico, mas está estável. Elas passam perto de nós e nem olham para a cara da gente. E era pobre, comia sopa de fubá. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que nunca deixa o que você adquirir, não. Porque muitas das vezes você estudou, você tem uma formatura e você arruma um bom emprego, e você adquire um salário razoável, que você tem uma situação financeira estável, um bom carro, uma boa vida, mas você nunca deixa isso colocar você acima de Deus ou acima de qualquer pessoa.
Seja sempre humilde. Aquilo ali é um bem para a sua vida pessoal. Você ter um conforto melhor, você ter uma vida melhor. Todo mundo quer ter um conforto melhor, seja rico, seja crente ou não, quer ter. Mas só que, porém, nós temos que adquirir dentro do nosso trabalho, com as bênçãos do Senhor. O cristão tem que ser com as bênçãos do Senhor. Então, porque a Bíblia diz que para não juntar tesouros na terra, onde traça ferrugem corrói, mas tesouro no céu. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Porque às vezes a gente consegue uma vidinha melhor, já acha que é melhor do que os outros e nós não somos nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma teologia aí, em algumas igrejas, que você, para ser crente, você tem que adquirir alguma coisa. Você tem que prosperar. Você tem que ter carro, você tem que ter casa boa, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso é uma mentira, isso é um engano. Isso é uma mentira das mais de lavada de Satanás que implantou na igreja. É a coisa satânica implantada por Satanás nas igrejas. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque senão vai encobrir aquela palavra de Timóteo 6,8. Lá em Timóteo 6,8, a Bíblia fala dessa forma: tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente. Contente. Mas os que querem ficar rico, olha só, que querem ficar rico, caem em laços, em muitas concupiscências louca, nociva, que submerge na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé, olha por aí, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A igreja, muitos homens de Deus se desviaram da fé por causa do dinheiro. A Bíblia manda o seguinte: não fala para você não batalhar no seu trabalho, se você trabalha por conta, um profissional, se você tem o seu próprio negócio, você ampliar o seu negócio, lutar para você ter uma vida melhor. Não é pecado não, você está certo. Mas você tem que entender que você tem que colocar Deus e Jesus em primeiro lugar. Fazer a obra de Deus, orar, depois você vai batalhar no seu trabalho. E Deus vai dar prosperidade e crescimento no seu trabalho. A Bíblia não está falando que você não pode ter, não. Ela está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque as pessoas atropelam, passam por cima de pessoas para ter bem financeiro, para adquirir uma vida melhor, para comer um pedaço de carne melhor, para comer uma picanha, comer um negócio. Passa, atropela uma criança, adulto, qualquer pessoa. E não tem sentimento nenhum, porque o que está dentro dele é demônio. E demônio tem sentimento? Então nós temos que entender isso. O reino do céu não é o reino do mundo. Se você é um cristão, você faz parte do reino do céu. Então você tem que comportar como tal. Você tem que comportar como a ovelha do Senhor. É isso que está querendo dizer aqui acerca do dinheiro. O Senhor diz que aqui o Senhor usou o profeta para falar para ele, ó: pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. E esse homem aqui, por causa da riqueza que ele adquiriu, ele colocou como Deus. Então tem que tomar muito cuidado com isso, quem é cristão. E quem não é cristão vai ouvindo a palavra que nós estamos pregando, vai entendendo dentro da Bíblia, e Deus vai libertando, vai modelando, e ele também pode ser salvo. A questão é ele fazer uma entrega ao Senhor. Ele entender de que depende de Jesus para ser salvo, o Filho de Deus, que morreu na cruz. Só por ele que você vai ser salvo. Sem Jesus, se você não tem Jesus como seu Salvador, você pode esquecer que você vai ser lançado no lago de fogo. Porque você está imputando a morte de Jesus. Jesus para você não morreu. Jesus para você morreu à toa. Nós vamos ser só salvos pelo amor de Jesus. Jesus hoje está entre nós, intermediário, está como um intermediário entre nós e Deus. Fique sabendo disso. Você que acha que Jesus não vai te salvar, que Jesus não é nada para você, cuidado que você vai ser lançado no lago de fogo. Jesus hoje é o intermediário entre eu e Deus, entre você e Deus. Ao 5. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio, aumentaste o teu poder
e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Esse homem aqui, ele adquiriu tanta coisa e elevou o seu coração por causa do poder dele, o coração dele mudou. Às vezes você adquire uma coisinha melhor, o seu coração muda, você não é mais humilde, você já muda. Gente, tem pessoas que só por comprar uma roupa nova, um sapato novo e ter uma roupa diferente, ele já fica soberbo. Ou se ele não tem dentro de casa um móvel, uma geladeira, ele compra, ele já fica soberbo. Meu Deus. Nós precisamos entender, nós todos, de que nós não somos nada. Nada. Nós morre, a carne é comida de bicho e destruída, mas o espírito não morre. E na ressurreição dos mortos, em Tessalonicenses 4,16, na vinda de Jesus na nuvem, a igreja que morreu vai ressuscitar. Você vai levantar do pó. Nós vamos levantar do pó. Então nós temos que entender que nós somos eternos. E nós temos que escolher o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração, como se fará o coração de Deus? Ele colocou o coração dele como coração de Deus. Então aí foi o erro do rei de Tiro. Ou 7. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e manchará o teu resplendor. Então o Senhor mandou o profeta Ezequiel falar para ele que ia trazer estranhos contra ele, ia desembainhar suas espadas, ia manchar o seu resplendor, ia executar ele da terra, exterminá-lo da terra. O que eu estou querendo dizer aqui? Muitas das vezes você, com o seu pecado, a sua arrogância, que você acha que não vai acontecer nada, você já está exterminado da terra. Você já está morto. É verdade. A Bíblia fala que muitos estão andando mortos, só falta cair. É cair, a alma pro Hades, condenado ao inferno. Quem lê Bíblia vai saber disso. Então, às vezes você vê pessoas com a Bíblia debaixo do braço, mas você sabe que ela está morta. Só falta cair. No passado, dependendo do pecado, Deus estipava logo, rápido, mandava matar, e ele mesmo estipava. Mas hoje, por causa da morte de Jesus na graça, você está tendo a oportunidade de se render. Deus deu a oportunidade. Mas mesmo dentro dessa oportunidade, a Bíblia fala que tem uns que já estão mortos e não tem mais solução. Para alguns. A Bíblia ensina claramente que enquanto há vida, há esperança, e também fala que tem pessoas mortas que só falta cair. A Bíblia ela é um mistério que você tem que ir lendo e entendendo ela aos poucos. Tem gente que ela entra numa prática de um pecado, a Bíblia fala que tem uns que entram num caminho que não tem volta, e não volta mais atrás. E aí, meu irmão, uma vez condenado ao lago de fogo, você está perdido. É porque a pessoa não sabe, ela está viva, ela não pode calcular, ela não para pensar e nem calcular o que é um lago de fogo, de enxofre. Nem é um fogo de lenha, não. É pior do que o de lenha, é lago de fogo ardente com enxofre. Você ser lançado vivo lá. Tem pessoas que não param para pensar o que é isso. E aí anda de impiedade em impiedade. E olha, a pessoa que tem um demônio dentro dela, ela não tem sentimentos. Pode morrer o filho, morrer a mãe, morrer o parente, matar o vizinho, atropelar, e não tem sentimentos. Ele pega um prato, come, ri, dá deboche ainda, em cima do seu caixão. Ele não tem sentimento. Quem tem demônio não tem sentimento. Então, meus irmãos, analise isso. E ora e vigia. A cova te fará descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Aqui o Senhor falou que ele ia morrer. Ó, a cova te fará descer. O Senhor levantou pessoas para contra ele e falou: a cova te fará descer, e morrerás
da morte dos transpassados, no meio dos mares, por causa de ele posicionou como Deus, por causa de sua arrogância. Ó, o 9. Dirás ainda diante daqueles que te matar, eu sou Deus. Olha bem, o Senhor falou que ia dizer no meio do povo daqueles que ia matar ele, eu sou Deus. E aí eu vejo homens aí, zomba dos fiéis, está zombando do próprio Deus, está levantando contra o próprio Deus, debocha de um Deus que pode fazer com ele o que quiser, um Deus que é dono, um Deus que mata, um Deus que destrói, um Deus que faz o que ele quiser. Ele é Deus. E zomba de Deus, como se fosse alguma coisa. O que nós somos diante de Deus? Um monte de barro fedorento. Nós não é nada. E eles acham, bate no peito, zomba dos fiéis, persegue, faz a maldade e acha ainda que é alguma coisa, quer dizer, é o tal. Nós somos conta como os vitoriosos. Meu Deus. Deus tenha misericórdia desses pobres, coitado, miserável, que não sabe o que está fazendo. Não conhece Deus e nem tampouco a sua palavra. É por isso que eles fazem isso. Ó, vamos adiante. A segunda estrofe. Mas tu és um homem e não Deus. Aqui o Senhor está falando para nós. Tu és um homem de carne, pecador, miserável, você não é nada. Eu sou Deus na sua vida, se você deixar eu ser. Se você deixar, Deus vai ser na sua vida. Mas você tem que abrir a porta para Deus, e Ele vai ser um Deus na sua vida. Na mão do que te transpassaram. Ó, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus. Na mão dos que te transpassaram, dos que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor. Então, se Deus determinar uma sentença, eu o falei, diz o Senhor, você está perdido. Você está perdido. Eu quero dizer para você que o homem tem tanta oportunidade lança fora. Deus lançou uma palavra sobre um rei de morte. Olha só, se Deus falar, está falado e não volta atrás. Deus falou com Isaías. Isaías, vai até o rei Ezequias e diga ao rei Ezequias que ele morrerás e não viverás. Ali foi lançada a sentença. A sentença foi dada ao rei Ezequias. Porque o rei Ezequias, Deus falou para ele não mostrar os utensílios, as coisas da casa dele, porque ele era homem de Deus e que Deus zelava pelas suas coisas, porque Ezequias era um homem que trabalhava para Deus. Ezequias fez o contrário, desobedeceu a Deus. E aí Deus manda Isaías falar para ele pôr a casa em ordem. Deus não ia deixar ele se perder. Olha só o que Deus está falando para você hoje. Bota a tua casa em ordem. E falando para mim. Bota a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. Mas o rei Ezequias falou, Senhor, eu andei na tua presença, fiz tudo que era reto diante dos teus olhos, virou o rosto para a parede e chorou amargamente quando Isaías deu ele esse recado. Chorou. Ele virou o rosto para a parede e chorou e falou, Senhor, eu fiz tudo que era reto diante dos teus olhos. E ele conseguiu comover Deus. Isaías saiu da presença do rei Ezequias e foi. Antes de Isaías chegar no seu lugar determinado, Deus fala com Isaías, Isaías, volta até rei Ezequias. Diga a rei Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos na vida dele e darei vitória a ele sobre os teus inimigos. Eu ouvi a oração do rei Ezequias. Fala com o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. E que eu acrescentarei 15 anos na sua vida e darei vitória sobre os seus inimigos. Deus está falando para você. Deus está falando para mim. Se nós orarmos,
reconhecermos os nossos pecados, falar com Deus, Deus pode voltar a sua palavra atrás, até a sentença que já está dada sobre sua vida, ele pode voltar atrás. Ele pode acrescentar os seus dias, os meus dias, ele pode te guardar, Deus tem o poder de fazer o que ele quiser e não há homem que vai medir força com Deus. Ele mede força comigo, com a igreja do Senhor, mas se Deus comprar nossa batalha, pela nossa obediência, não tem homem que pode medir força com Deus. Creia nisso, acredita nisso. Ele é Deus, eu sou. Ele falou com Moisés, quando Moisés encontrou com ele na sarça e a sarça pegava fogo, ele falou com Moisés, Moisés, Senhor, quem me enviou? Como eu direi isso para o povo? Ele falou, eu sou te enviou, eu sou, Deus é. Nós não somos nada. Nada, 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 nada. Creia nisso, que você não é nada e eu não sou nada. Mas Deus é na nossa vida se nós deixarmos Ele trabalhar. Se nós te humilharmos, se nós buscarmos, pedir misericórdia, perdão dos nossos pecados e não cometer os mesmos pecados e prosseguir na fé, Ele vai ser Deus na nossa vida, como Ele foi na vida de Ezequias, foi na vida de Daniel, foi na vida de Ezequiel, e de todo aquele, na vida de Davi, e na vida de todos aqueles que obedeceram. Essa é a mensagem que o Senhor me deu para mim e para você. Que Deus, no nome do Senhor Jesus, possa fazer você entender. E eu também possa entender e continuar prosseguindo. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que não entende a palavra, que o Espírito Santo de Deus te faça entender. Você que já entende, mas está no caminho errado, que você possa entender que você tem ainda uma chance, você tem ainda uma oportunidade. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. A paz do Senhor Jesus.